Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Estamos progredindo na exposição do livro de Apocalipse. Agora estamos entrando para o capítulo 12. O nosso alvo é falar sobre os 18 versículos deste capítulo. Um capítulo bem desafiador. E assim continuaremos na nossa série de Apocalipse chamada Revelações de Cristo para a sua Igreja. Nós temos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 18. E o título que já podemos ter em mente para meditarmos nessa noite é A Mulher, o Filho e o Dragão. E você vai entender por quê. Veja só o que o texto diz. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou à terra a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. Então, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Versículo 12. Por isso, alegre-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. A mulher, o filho e o dragão são os 3 personagens principais que nós encontramos aqui no texto de Apocalipse capítulo 12. Como mencionei, nós estamos nessa série de exposição do livro de Apocalipse, que não é simplesmente um livro sobre o fim dos tempos. É um livro que, acima de tudo, aponta para Cristo Cordeiro, que mostra que Deus é soberano sobre tudo e todos e que traz consolo e esperança, principalmente para os irmãos lá do 1º século, quando o livro de Apocalipse foi escrito por João, como revelação de Cristo Jesus. E que também traz esperança para nós, nos dias de hoje. É um livro que, mais do que falar sobre questões cósmicas e símbolos, cores, animais, é um livro que mostra que podemos ter esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, apesar das ações malignas do nosso adversário, que é Satanás.
Ou seja, Deus é maior e podemos ter plena certeza de que tudo acontecerá de acordo com a sua vontade. Esse capítulo, ele descreve um episódio que faz aqui uma transição entre as 7 pragas que vieram com os 7 selos do Senhor. Aquelas trombetas também foram tocadas, 7 trombetas que foram advertências do Senhor. Agora estamos num intervalo para que as 7 taças sejam anunciadas. E estas 7 taças serão mais intensas do que os selos e do que as trombetas. Essas 7 taças apontam para o período final da grande tribulação, ou seja, aqueles 3 anos e meio, ou os 1260 dias, 42 meses, 2 tempos e 1 tempo, metade de 1 tempo, ou seja, referências a 3 anos e meio. Aquele período que, se você crê em Cristo Jesus, você não estará aqui na terra passando por aqueles dias. Amém. Porque com Cristo nós estaremos lá, nos céus. Seremos aqueles que se alegrarão com o que está acontecendo no controle do nosso Deus e poderemos até saber o que está acontecendo aqui. Mas aqueles que creem em Jesus já terão sido arrebatados, já estarão com Ele. Mas aqueles que ficarem, especialmente aqueles que rejeitaram a Cristo, vão estar passando por dias difíceis. Esses dias da grande tribulação, como nós vemos aqui. No capítulo 11, nós vimos a última trombeta sendo tocada. E agora, a sequência dos eventos de juízo de Deus voltarão nos capítulos a seguir, especialmente no capítulo 15. Mas de 12 a 14, nós temos uma descrição dos adversários de Deus. Temos aqui Satanás, o anticristo, o falso profeta. Mas quem são eles diante do Deus todo soberano? Não são nada. Nós vamos ver isso na série que continuaremos na exposição deste livro. Esses capítulos 12 a 14 mostram então uma realidade do invisível, aquilo que acontece no mundo celestial, que influencia o mundo terreno. Aquilo que estará acontecendo nos céus tem tudo a ver com aquilo que estará acontecendo na terra. Não são ambientes que não se conectam. O que Deus fará lá no céu vai influenciar aquilo que está acontecendo na terra, e assim é que Deus age. Esses capítulos, então, 12 a 14, mostram o Deus que está no controle de todas as coisas. Esses capítulos, especialmente o de hoje, capítulo 12, vai mostrar as ações de Satanás por meio da história, mas que ele não consegue ir além daquilo que Deus permite que ele faça. Este capítulo evidencia que Satanás aparentemente poderá ter alguns sucessos, mas é só mesmo aparência, porque Deus é que estará no controle. Mesmo que o seu povo esteja sofrendo em alguns momentos, Deus é que está no controle. Nós temos aqui no capítulo 12, de 1 a 18, 3 grandes cenários. O primeiro cenário é aquilo que está acontecendo nos céus. 2 sinais nos céus. Depois temos a guerra nos céus. E depois temos a fúria de Satanás, nos últimos versículos do capítulo. E a ideia central que nós podemos trabalhar aqui é que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o seu povo está debaixo de perseguição intensa de Satanás. Mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Então vamos pensar nessa noite sobre 4 aspectos de Apocalipse 12 que mostram esse controle de Deus sobre todas as coisas, apesar das ações de Satanás. O primeiro aspecto que nós vamos notar aqui é a descrição dos principais personagens dessa visão que João teve. João é o apóstolo que está escrevendo esse livro, e ele teve essas revelações por meio de Cristo, e ele descreve 3 grandes personagens aqui. Quais são eles? A mulher, o filho e o dragão. Vamos começar com aquele que é bem fácil de definir, o filho. Veja especialmente o versículo 4 e 5. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Claro que aqui não está falando do filho, mas um pouquinho à frente. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Aí versículo 5. Ela deu à luz a um filho homem. Quem é esse filho homem? Aquele que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher
foi arrebatado ou foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quem é este? É o Senhor Jesus. Ele nasceu, então, para ser o governador de todas as coisas. Jesus nasceu para ser aquele que há de governar com o cetro de ferro. Aquele que veio a este mundo e que viveu aqui por alguns anos, arredondando os 33 anos de sua vida, e voltou ao Pai. Foi para junto de Deus e do seu trono. Então nós temos aqui um filho de uma mulher que estava para dar à luz, que estava para ser devorado pelo dragão. Isso aponta para nós aqui para a interpretação de que a mulher seja a nação de Israel, e depois vamos falar sobre isso, e o dragão, obviamente, Satanás. Mas a expressão que deixa mais claro que é Jesus é o versículo 5, como acabamos de ver. Que há de governar todas as nações com cetro de ferro. É impossível que não seja Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o texto esteja apontando aqui. Também temos uma outra expressão que aponta para Jesus, como já falamos. Ele foi arrebatado, ele foi levado para junto de Deus, diante do seu trono. Cristo Jesus. Esse é o primeiro personagem dessa dramática narrativa que nós encontramos em Apocalipse 12. O Senhor Jesus Cristo. Quem é o outro personagem? O dragão. O dragão, ele está descrito em vários versículos, mas vamos notar aqui primeiramente o versículo 3. 3 e o 9. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão. E aí o próprio texto já diz quem ele é. Quem é o grande dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o segundo personagem, que a passagem de Apocalipse 12 descreve, é o dragão, que é interpretado pelo próprio texto. Quando nós encontramos essas interpretações no próprio texto, isso nos dá uma segurança enorme, porque não precisamos ficar tentando imaginar quem é. Mas olha como é bom ver que o texto diz que o dragão é a antiga serpente, que é Satanás, que é o diabo, para deixar bem claro, vários nomes sendo usados para referenciá-lo. Temos então aqui algo interessante, que é uma conexão entre Apocalipse e o primeiro livro da Bíblia, que a essa altura da sua vida cristã você deve saber que é Gênesis. Olha que bênção. Essa profundidade de pregação, né, é surpreendente. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E o Apocalipse fala sobre a serpente, sendo o dragão. Isso é incrível. Por quê? Porque Deus nos deu um livro completo. Nos deu a sua palavra, com 66 livros que se conectam, que trazem uma só mensagem. A serpente anunciada lá no livro de Gênesis, escrito por Moisés, por mais de 1.400, quase 1.500 anos antes de Cristo, é a serpente, é o dragão, que foi explicado agora por João, por volta quase do ano 100 da nossa era cristã. A Bíblia é um só livro, uma unidade que anuncia uma só mensagem. Essa serpente, aqui também é chamada de diabo, Satanás e sedutor de todo mundo. Algo interessante também para nós pensarmos aqui. Falar sobre o nosso inimigo é algo tranquilo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso porque tem crente que é místico demais. Ai, falar sobre Satanás, isola, né? Bem, é Deus falando. E nós podemos então simplesmente ler as Escrituras e entender que nós não estamos atraindo males porque mencionamos o nosso inimigo. Não estamos fazendo nada, isso não acontece. Vou explicar algumas coisas mais à frente. Mas quais são as descrições que o grande dragão, a serpente, recebe aqui? Primeiramente, diabo. Diabo é a palavra que significa acusador. É a palavra que significa difamador. É uma palavra grega que expressa aquele que faz falsas acusações. É alguém mentiroso, contencioso. O diabo faz tudo isso. E ele é exatamente essa pessoa. Portanto,
qualquer um que pratica algo que o diabo pratica, está se identificando com ele. Qualquer pessoa que faz falsas acusações, que é mentirosa, que cria contendas, que divide relacionamentos, está se identificando com justamente o diabo. E o crente não deve fazer isso. As pessoas que entendem o Senhor e conhecem a Cristo têm que fugir dessa identificação maligna. Não se aproximar de nada que o diabo faz, o que ele é por essência. Ele também é chamado de Satanás, que significa adversário, que significa inimigo. Todos aqueles que se orgulham de ter inimigos estão se identificando com Satanás. Todos aqueles que chegam ao ponto de dizer, eu não gosto daquela pessoa, eu aqui, ela lá, está se identificando não com Deus, mas está se identificando com Satanás. Ainda vemos aqui Satanás sendo chamado de o sedutor de todo mundo, ou seja, o enganador, aquele que seduz qualquer pessoa para conseguir fazer aquilo que ele quer, porque ele é sedutor não só de alguns, mas de todo mundo. Ele tem poderes para isso, ele tem fortes poderes para seduzir, para enganar, para fazer com que pessoas façam a vontade dele. E ele age assim intencionalmente sobre muitas pessoas, sem tirar a responsabilidade individual de cada pessoa. Portanto, você nunca pode dizer o seguinte, eu não queria ter feito tal coisa. Foi o Satanás que me fez fazer isso. Não é possível. Não. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nossos. Pessoal. É nosso. E nós fazíamos aquilo que era a nossa vontade. E seguimos no curso deste mundo, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, o diabo. Sabe o que isso significa? Para os antigos, não vou ficar falando sobre idade mais, né? Chega. Mas eu andava de carrinho de rolemã, certo? E aí eu morava numa rua que tinha uma boa queda e eu tinha meu carrinho de rolemã. Eu não precisava de ninguém para me empurrar, para que eu descesse com boa velocidade. Era natural, era o curso natural. Mas de vez em quando ficava mais emocionante quando alguém dava aquele bom empurrão. E aí é mais forte ainda. É assim que nós vivemos neste mundo. É assim que as pessoas que rejeitam a Cristo vivem neste mundo. Como assim? Elas seguem o curso deste mundo, fazendo a sua própria vontade. São responsáveis pelo modo de pensar, agir, falar e tudo. Mas estão recebendo também um empurrãozinho do diabo, de Satanás, do sedutor de todo mundo. Mas quem é o responsável? A própria pessoa. Mas é claro, Satanás está agindo neste mundo assim também. Ele, inclusive, é identificado como um grande dragão, como aquele que tem muitos poderes. Ele não é um ser que não tem força, não tem poderes de atrapalhar a vida das pessoas. Ele é um grande dragão. Isso mostra um pouco do seu poder. E por isso que ele tem, por meio da história, perseguido o povo de Deus, perseguido a nação de Israel, perseguido também a igreja, perseguido também os crentes, porque ele tem poderes. E aqui vemos que ele tem seus anjos, ou seja, os seus seguidores. E é bom você entender, isso faz parte do entendimento de doutrinas bíblicas. Anjos podem ser anjos bons, como podem ser anjos maus. Quando eu diz para você, durma com os anjos, peça para definir que tipo de anjo que ele quer que você durma. Os anjos quais? Aqueles que seguiram a Satanás? Não, esse eu não quero. Esses anjos do mal são aqueles que também podem ser chamados de demônios, anjos maus e assim por diante. Mas Satanás tem os seus anjos também, os seus mensageiros, tentando sempre imitar o Filho de Deus. Porque ele não é o Filho de Deus. Sabendo disso, sabendo que Satanás é acusador, é o nosso adversário,
temos que ter uma grande esperança em nossas vidas, sempre bem vívida em nossas mentes, em nosso coração. Jesus é o nosso advogado. Portanto, não importa nenhuma acusação que ele faça, não importa nenhum levantamento de acusação contra nós e tudo, Jesus é o nosso advogado. Em Cristo, nós temos todas as defesas que nós precisamos. Mas também temos que lembrar que se o diabo é enganador, nós temos que ficar alertas para não permitir que ele nos engane. É uma luta espiritual. E também devemos examinar constantemente o nosso coração, não tirando o foco de Cristo e da sua palavra, porque há poderes de sedução neste mundo, tentando fazer a gente pensar que tal coisa não é tão ruim. Aquilo não é pecado. Isso é sedução maligna. Temos que fugir dessas coisas. Infelizmente, pessoas têm sido seduzidas neste mundo. Infelizmente, pessoas que entendem que Deus odeia o divórcio têm começado a pensar no divórcio como opção para suas vidas. Isso é sedução maligna. Pessoas entendem que a mentira é um pecado que ofende ao Senhor e que tem conexão com o pai da mentira, que é o diabo, ainda acham que podem mentir aqui ou ali. Sedução. Pessoas entendem que Deus nos manda e Ele nos ensina a amar uns aos outros, mas ainda tem gente achando que devem criar contendas e ficar iradas umas com as outras. Sedução. Mas com toda a responsabilidade de cada pessoa. A mulher aqui também é representada como um símbolo de Israel. São nossos 3 principais personagens nessa visão de João. A mulher aqui, veja o versículo 1. É uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No versículo 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Nós vemos aqui que o filho é aquele que há de governar todas as nações, Cristo. Vimos que o dragão é bem fácil de ser identificado, porque é Satanás. A mulher acaba trazendo um pouco de dificuldade, mas nem tanta dificuldade assim. Primeiro, o gênero literário que nós estamos trabalhando, de Apocalipse, permite uso de símbolos. Nós temos, por exemplo, a igreja, no Apocalipse 19, que é chamada de noiva. Então, se a igreja é a noiva, daquele encontro com o noivo, que é Cristo, nas bodas do Cordeiro, no capítulo 19, a mulher aqui não pode ser a igreja. Então, quem é essa mulher? Há quem pense que a mulher aqui seja Maria, mãe de Jesus, mas é uma interpretação muito ruim, e é mais mística do que exegética, que realmente interprete o texto. Outros acham que a mulher aqui significa o povo geral de Deus, não importa de que época. Mas nós entendemos claramente que a mulher aqui é a nação de Israel. Por quê? É de Israel que Jesus nasceu. A mulher deu à luz a Jesus. Israel gerou a descendência do povo de Deus. A mulher aqui, ela tem uma descrição com 12 coroas, 12 estrelas, que apontam facilmente para as 12 tribos de Israel. A mulher é um símbolo de Israel no Antigo Testamento, em vários textos. Deus falando sobre Israel como sua esposa. E assim nós notamos que é ela que é descrita aqui, ou seja, a mulher como nação de Israel. Esse texto então mostra que podemos ler Apocalipse sempre identificando de forma literal aquilo que o texto diz, mas algumas vezes, claro, nós temos que entender os símbolos. E a mulher simboliza então a nação de Israel. Ela é descrita aqui toda de forma gloriosa, com uma nação especial, com atributos de glória. Agora, você já parou para pensar no seguinte? Por que Deus não falou diretamente Israel, nação de Israel, que gerou Jesus? Eu acho interessante ver como é que Deus quer que nós sejamos criativos, que nós pensemos sobre o seu controle, que nós entendamos que Ele soberanamente governa todas as coisas. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com a palavra dEle, de
de regozijo, de uma leitura agradável. Ele nos dá um gênero diferente no texto bíblico, para a gente não ler sempre do mesmo jeito. Ele é criativo em se revelar a nós. Tudo isso talvez também para que nós sejamos mais prontos para ler as Escrituras. Nós vamos ler narrativas, nós vamos ler epístolas, nós vamos ler profecias, nós vamos ler genealogias, por que não? E vamos ler também um gênero tão diferente como este. Deus quer que nós leiamos a sua palavra de diferentes formas, sempre com muita reverência e querendo conhecê-lo mais e melhor. Qual o primeiro aspecto que nós vemos nesse texto de Apocalipse 12? A descrição dos principais personagens. Um segundo aspecto: Satanás é poderoso, mas não é todo poderoso. Ele é poderoso, o grande dragão, acusador, sedutor, diabo, adversário, descrito até com símbolos de poder, chifres, cabeças, diademas. Tudo isso aponta normalmente para poderes que os seres têm, especialmente com o chifre, que é um símbolo de poder, em outros textos também da palavra de Deus. Satanás, então, é uma realidade. Não pense, como crente no Senhor Jesus, de que, Satanás não existe. Sim, ele existe. Ele existe. A batalha espiritual existe. Existe algo acontecendo que nós não enxergamos. E nós não precisamos ficar tentando enxergar essas coisas. Porque o que deve nos trazer segurança é o fato de que estamos nas mãos do nosso Deus. Ele cuida do seu povo. Satanás é poderoso. Ele tem esses elementos que nós já mencionamos aqui. Ele tem, inclusive, acesso a Deus. Já pensou nisso? Lá em Jó, capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, você pode ler que Satanás chegou na presença de Deus para falar sobre o que estava acontecendo, depois de dar uma volta no mundo. E Deus falou: você tem visto o meu servo Jó? Não há alguém igual a ele na face da terra. Só que aí Jó, ou melhor, Satanás, mas é porque ele tem tudo o que quer e tal, parafraseando. Olha Satanás acusando os servos de Deus, lá na presença do Senhor. Satanás, como esse texto acaba mostrando, Jó também, ele não está simplesmente no inferno, como muita gente pensa. Satanás não é nem rei do inferno, porque lá é o lugar onde ele será punido. Ele não reina no inferno. Todos os lugares do universo, seja do mundo real, mundo físico ou do mundo espiritual, é governado por um único Deus. É o nosso Deus. O inferno é um lugar onde Deus não tem poderes. O nosso Deus é poderoso, inclusive a respeito daqueles que estão lá e que irão para lá. E o diabo vai para lá, porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quem governa todo o universo, em todos os detalhes, é Deus, não Satanás. Ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Ele tem, inclusive, como mencionamos, acesso ao céu. Ele pode chegar diante do Senhor. Ele pode acusar os filhos de Deus. Ele pode ficar blasfemando, ou melhor, caluniando os filhos de Deus. E ele já fez e fará um grande estrago nas questões celestiais. Aqui no versículo você já viu que disse assim, versículo 4: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E assim, continuando aí a perseguição da nação de Israel e da mulher. Ou seja, Satanás levou anjos dos céus para serem seus seguidores. E ele tem ódio pela nação de Israel. Ele tem ódio do povo de Deus. Inclusive ódio da igreja do Senhor Jesus. Olha o versículo 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os seguidores dos ensinos do Senhor, a nação de Israel, e também de certa forma aplicando à igreja. O dragão, então, especialmente
nos últimos anos da grande tribulação, aquele período de 7 anos do futuro, os últimos 3 anos e meio, estará furioso. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe restará. Então ele vai começar a ficar mais furioso do que já tem sido. E aí o versículo 12 diz: por isso, alegre-se os céus. Alegre-se aqueles que estão com o Senhor. Alegre-se aqueles que já são salvos. A igreja do Senhor Jesus. E vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás é poderoso, é verdade, mas ele não é o todo-poderoso. Ele só faz aquilo que Deus permite que faça, como ele fez com Jó. Só toque até aqui, não tire a sua vida. Ele não pode fazer o que quer. O tempo dele já está determinado, como a gente está lendo em Apocalipse 12. Então, o tempo dele já é determinado. Satanás não pode fazer nada além do que o Senhor permite. Logo, nós não estamos num mundo perdidos, nas mãos do nosso inimigo. Como diz o texto de 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas a primeira parte do texto não pode ser esquecida. Nós somos de Deus. Deus nos guarda. Satanás é o príncipe da potestade do ar, como nós falamos lá em Efésios 2:2. Ele tem a capacidade, inclusive, de se transformar em anjo de luz, como diz 2 Coríntios 11:14. Ou seja, como enganador. Eu vou dar um exemplo, mas lógico, poderia ser muitas outras coisas. Não é impressionante você ver como um homem feio consegue ser adúltero? Já Satanás transforma a gente feia em beleza, né? É incrível. E só para você pensar nos poderes do mal, não é? Claro que não é só isso, tem muitas outras coisas que Satanás acaba seduzindo e enganando pessoas. Mas ele não é simplesmente aquele bichinho feio com chifres e tridente e tal que as pessoas imaginam. Ele se transforma, se disfarça até mesmo em anjo de luz. Por isso, muitas pessoas são seduzidas a cultos que não falam sobre Jesus. Cultos entre aspas. Porque aparentemente aquilo é um culto, mas não se fala de Jesus. Fala-se mais dos demônios do que de Jesus. Isso não é culto. Isso não é adoração ao Senhor. Então há muita sedução neste mundo, nessa área também de batalha espiritual. Ele é poderoso, mas ele não é o todo-poderoso. E nós podemos ver isso, por exemplo, nessa batalha dos céus com Miguel. Miguel é um anjo que tem uma identificação especial com a nação de Israel. Para isso, você tem que ler o livro de Daniel e ver quantas vezes, lá no capítulo 10, capítulo 12, Miguel é apresentado como um anjo que defende a nação de Israel. A gente não vai poder se aprofundar nisso agora. Lá em Judas, versículo 9, o arcanjo Miguel também entrou numa batalha a respeito do corpo de Moisés. E Miguel está sempre aparecendo para defender a nação de Israel. Há uma batalha celestial. Mas Deus usa os seus anjos, como Miguel, para defender a sua nação especial, que é a nação de Israel. E, consequentemente, podemos nos lembrar do que diz Hebreus, que diz que os anjos são servos ministradores de Deus em favor daqueles que creem em Cristo Jesus. Os anjos nos servem. Nós somos protegidos. Mas entenda o seguinte: você não tem que orar para que anjos te protejam. O teu protetor é Cristo. Você está nas mãos de Deus. Nenhum anjo merece a sua intercessão. Nenhum anjo tem que ser o seu alvo de refúgio. Você não precisa de um anjo da guarda. Você só tem que crer em Jesus. Jesus é aquele que nos protege, ele usa os seus servos como ele bem quiser. Temos que olhar sempre para Jesus e não para intermediadores, por mais que ele esteja nos servindo. Nós vimos então aqui
a descrição dos principais personagens, também que Satanás é poderoso, mas não é o todo-poderoso. Agora veja o controle que Deus tem de forma incomparável sobre tudo. Os versículos que temos aqui, que já lemos, mostram como é que Deus está controlando todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode ser chamado de governador de todas as nações. Ninguém pode governar o mundo como Ele. Ele é o Senhor dos senhores. Ninguém pode controlar tudo perfeitamente como Ele. Inclusive, por mais que Satanás seja poderoso, ele não vai fazer mais do que lhe é permitido. Mesmo no período intenso da grande perseguição, da grande tribulação, no período de 1260 dias, no período de 3 anos e meio, no período de 42 meses, que é sempre a mesma referência ao mesmo período, todos aqueles que confiam em Cristo, o Messias, serão protegidos pelo sangue dele e por sua palavra. Como diz o versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Mas, versículo 8, não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso. Versículo 9. E o final do 9. Ele foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Deus é soberano. Não tem como uma força do mal vencê-lo. E ele ainda expulsa aquele que tem que ser expulso de lá. Ele decide quem vai estar com ele e quem não vai estar com ele. Parece então aqui que temos a descrição daquilo que há de acontecer, de alguma forma ainda alguns anos à frente, no futuro, e que vai ficar evidente de que Satanás está com seus dias contados e ele não terá mais chance de estar diante do Senhor e de ninguém mais. Sendo assim, o texto nos ajuda a entender que Satanás será derrotado, será vencido. Apesar dos seus planos, ele não será vitorioso. Os dias na terra, por sua vez, vão piorar, porque ele será expulso da presença do Senhor, não terá mais acesso ao nosso Deus e agirá intensamente na terra. Ele já age, ele tem livre acesso, mas ficará definitivamente neste mundo, causando males e mais males para aqueles que aqui viverão. Você também sabe que o conflito entre o dragão, a serpente e a mulher é de muitos anos, séculos. Por exemplo, lá em Gênesis 3, versículo 15, já foi dito que a serpente iria ferir a semente da mulher, aquele que nasceria da mulher, iria ferir o seu calcanhar. E durante toda a história, isso eu quero citar apenas alguns exemplos, Satanás sempre foi perseguidor da nação de Israel. Por exemplo, no Egito, o faraó mandou matar as crianças israelitas, porque ele não sabia quem poderia ser o Messias. Na verdade, vamos voltar até um pouquinho atrás. Quando Adão e Eva tiveram seus filhos, imagine a mente de Satanás. Será que é este que vai ser o salvador dos homens? É melhor criar uma confusão já aqui, né? E aí tivemos o que tivemos. Adão, Abel, Caim. Mais tarde, pulando eventos, o faraó manda matar todas as crianças. Mais tarde, no livro de Esther, Amã criando toda uma situação para que os judeus fossem aniquilados. Apesar de não ser citado o nome de Satanás, quem é que estava agindo para que tudo aquilo acontecesse? O dragão perseguindo a mulher. Mais tarde, Nabucodonosor tenta destruir Judá, acabar com a nação de Israel. Ele tenta exterminar todos. Mais uma vez, ações satânicas tentando acabar com a descendência que poderia trazer o Messias. Mais à frente, nos dias de Jesus, quando Jesus nasce, Herodes manda matar também todas as crianças, mas Jesus foi protegido. E até na história moderna, você tem homens como Stalin, Hitler principalmente, e tantos outros nos dias de hoje, sempre perseguindo a nação de Israel, tentando acabar com ela. O dragão perseguindo a mulher, a nação de Israel. Os leitores primários, então, de Apocalipse de João,
podiam estar debaixo de perseguições. E estavam. João estava na ilha de Patmos, estava preso. Eles sabiam que os dias eram difíceis, mas ao lerem Apocalipse 12, eles estavam podendo ser consolados com a certeza de que, apesar das ações malignas de Satanás, Deus iria proteger aqueles que seguem a ele. Eles podiam ter plena certeza que, apesar dos dias difíceis, Deus ainda protegeria os céus. E terminando, no quarto aspecto, Cristo implantará vitoriosamente o seu reino. Veja o que o texto diz. No versículo 10. A voz forte no céu. Há uma voz da comunidade celestial que aguarda a implantação do reino de Cristo. E haverá então a celebração por causa do fim da atuação de Satanás como acusador. Chega, Satanás não vai poder fazer mais isso. E os mártires, aqueles que morreram por causa da fé em Cristo, eles vão se alegrar, como diz aqui o texto também. E nem mesmo diante da morte, esses homens, os mártires, amaram a própria vida, porque eles se identificaram com Jesus, mesmo diante das perseguições. O versículo 17, então, mostra que os últimos dias do dragão serão dias de mais intensidade de perseguição daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então entenda o seguinte: quanto mais tempo passa, quanto mais tempo nós vivemos neste mundo, a tendência é que as perseguições aumentem. Que aqueles que guardam os mandamentos de Deus sejam mais perseguidos. Que aqueles que têm testemunho de Jesus sejam mais perseguidos. Então, se os dias têm se tornado difíceis, nós temos que nos lembrar disso. Leis surgindo, discursos, ensinos nas escolas, sempre atacando aqueles que têm os valores bíblicos. Só que isso vai piorar. E vai piorar. Portanto, pais, vocês são grandemente responsáveis de proteger os seus filhos deste mundo, de proteger os seus filhos das ideologias, dos maus ensinos. Não os entregue simplesmente aos professores e professoras das nossas escolas. Vocês devem ser discipuladores, devem fazer com que eles conheçam a Cristo, que amem a Cristo. Se nós não fizermos isso, realmente os dias serão mais difíceis, porque Satanás está seduzindo a muitos e pessoas vão se perder. A vitória aqui dos mártires, por causa do sangue de Cristo, nos lembra que a salvação é garantida, não por obras humanas, mas por causa da obra consumada de Cristo Jesus. Portanto, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Concluindo, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando seu povo está debaixo de perseguições intensas de Satanás. Vamos para 2 Coríntios 11, versículo 3, se você assim pode abrir neste momento. O apóstolo Paulo, ele faz uma exortação para a igreja dos Coríntios, que deve também ser um alerta para todos nós. 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Que nós tenhamos sempre pura devoção a Cristo, sincera devoção a Cristo, lembrando que, apesar das investidas do mal, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não há por que temer quando estamos em Cristo, mas não quer dizer que não passemos por situações difíceis. Mas o certo é, Deus guarda o seu povo. Guarda hoje e guardará em dias futuros da grande tribulação. Confiemos sempre em Cristo Jesus e vivamos para a sua glória. Amém. Vamos orar. Pai, somos tão fracos, tantas vezes tão facilmente enganados, seduzidos por nossa própria carne, nossos desejos.
e também muitas vezes nessa batalha espiritual perdemos quando nós cedemos aos ataques do nosso inimigo. Deus nos perdoe e que nós sejamos mais diligentes nessa batalha e dependemos mais do Senhor e buscarmos mais o Senhor. Tenha misericórdia de nós. E também, Senhor, queremos exaltar o nome de Cristo, aquele que venceu a morte e que nos perdoou de todos os pecados e é o nosso advogado junto ao Pai. Sabemos que apesar de tantas acusações do nosso adversário, Cristo Jesus é o nosso advogado. Nos ajude a vivermos assim, confiantes nele. E também, Senhor, não permita que sejamos insensíveis às atitudes que nos identificam mais com o diabo, Satanás, do que com o Senhor. Que haja mudanças sérias em nossas vidas. Que haja sempre o desejo de uma entrega sincera, de uma devoção para Cristo Jesus. Que vivamos para o Senhor. E obrigado pelo teu controle e por sua soberania. Podemos saber que, apesar dos tempos difíceis, o Senhor continua guardando o seu povo, assim como fará no futuro. No nome do nosso Salvador que oramos. Amém.